Capítulo 7. Judas, antes e depois do Mestre. Os estágios de desenvolvimento da personalidade de Judas. Judas tinha todas as condições para ser transformado numa boa terra, num dos maiores líderes que mudariam a história da humanidade. Como vimos, os solos que Jesus escreveu na parábola do semeador podem representar 4 estágios do desenvolvimento da personalidade de uma mesma pessoa. Todos os discípulos, à exceção de Judas, começaram no primeiro estágio. Eram um solo à beira do caminho, possuíam uma personalidade impermeável, inflexível, difícil de ser trabalhada. Judas, pelas características de sua personalidade, começou no segundo estágio. Seu coração emocional tinha pedras, mas acolheu rapidamente as sementes plantadas por Jesus. E logo elas brotaram. As raízes eram pequenas e frágeis. Pouco a pouco, Jesus começou a sofrer forte oposição. Judas ficou assustado com o ódio dos fariseus. Algumas vezes, seus opositores expulsaram o mestre das sinagogas. Em outras, chamaram-o de louco e, em outras ainda, pegaram em pedras para esmagá-lo. Judas ficava amedrontado. O calor do sol começou a queimar as raízes frágeis, mas o treinamento que Jesus realizava sulcava a terra e permitia que as sementes invadissem áreas mais profundas. Foi um belo começo. Judas era uma pessoa alegre e realizada. Admirava Jesus. Seus discípulos o inspiraram. Seu poder o fascinava. Para ele, o carpinteiro de Nazaré era o grande Messias, aguardando durante séculos por Israel. Seus milagres, sua oratória e sua inteligência confirmavam isso. Judas venceu o teste do calor do sol, superou as angústias, as perseguições, as rejeições, as críticas, a fama de louco. Cresceu até passar para o terceiro estágio, o do solo espinhoso. Seu coração parecia um jardim cujas plantas escondiam os rebentos que floresciam na mais bela primavera. Mas, sem que ele percebesse, cresciam paralela e sutilmente os espinhos, representados pelas ambições, pela fascinação, pelas riquezas, pelas preocupações com a vida. No início, Judas não tirava os olhos do mestre. Ao seu lado, o mundo, embora perigoso, se tornava um oásis. Mas, paulatinamente, foi voltando os olhos para dentro de si mesmo. Pensamentos negativos, dúvidas, questionamentos começaram a transitar pelo palco de sua mente. Infelizmente, eles o repressou, nunca os expôs para Jesus. Se você quiser evitar grandes problemas nos relacionamentos com as pessoas que ama, fale com elas, trate as pequenas coisas que os perturbam hoje. Pequenos espinhos podem causar grandes infecções. À medida que dúvidas pairavam na mente de Judas, a ansiedade cultivava ervas daninhas na sua alma. Os treinamentos de Jesus já não reeditavam, como os demais discípulos, arquivos secretos e doentios do seu ser. Judas continuava discreto, mas seus interesses não estavam em sintonia com os do homem que ele seguia e admirava. Os conflitos de Judas. Subtítulo. Judas tinha 2 grupos de conflitos. O primeiro foi construído ao longo do processo de sua personalidade. Alguns desses conflitos eram controláveis, outros controladores. Uns eclodem na infância, outros na adolescência e outros na fase adulta. O problema não é termos características doentias em nossa personalidade, mas a forma como a administramos. Judas era uma pessoa autossuficiente e não transparente. Essas características não o controlavam nos primeiros 2 anos em que acompanhou Jesus. Nesse período, embora não entendesse algumas reações do mestre, Judas tinha a convicção de que Jesus era o Messias. Se não fosse assim, ele teria o abandonado nos primeiros meses. Controlar nossas características doentias e não deixar que elas se manifestem não significa superá-las definitivamente.
Para superá-las, é necessário reescrevê-las nas matrizes da memória. Mais cedo ou mais tarde, elas podem ser sutilmente nutridas e surgir numa fase adulta. A perda do emprego pode fazer eclodir uma grande insegurança que estava represada. Um ataque de pânico pode trazer à tona uma preocupação excessiva com doença que estava razoavelmente controlada. Foi o que aconteceu com Judas. Ele parecia o mais equilibrado dos discípulos, mas apenas mantinha sob controle suas características doentias. As dos demais discípulos eram mais visíveis e causavam mais tumulto. Portanto, era mais fácil tratá-las. Não é tão fácil tratar as pessoas tímidas. Embora pareçam mais éticas e solícitas do que a média das pessoas, elas ocultam conflitos. Falam pouco, mas pensam muito. Como não se expõem, é difícil ajudá-las. Para elas, a melhor maneira de administrar os conflitos é escondendo-os. Não tenha medo nem vergonha dos seus conflitos. Desista de ser perfeito. O mestre da vida nunca exigiu que seus discípulos não falhassem. Exigiu, sim, que perdoassem, que tivessem compaixão e amor um pelos outros. Judas tinha provavelmente menos conflitos do que os demais discípulos, mas era uma pessoa que se escondia atrás de sua aparência ética. Seus parceiros não o conheciam, nem mesmo conhecia suas mazelas psíquicas. O segundo grupo de conflito de Judas adivinha de sua reação com Jesus. Judas ficava perturbado com os paradoxos do mestre. Jesus contrariava qualquer raciocínio lógico e linear, mesmo nos dias atuais. O mestre dos mestres era capaz de um oratório sem precedentes, mas logo depois de deixar as multidões extasiadas com suas ideias, procurava o anonimato. Seu poder de atuar no mundo físico e curar doenças era capaz de deixar atônitas a física e a medicina modernas, mas jamais o usava para que o mundo se dobrasse a seus pés. Ele se dizia imortal, mas anunciava que morreria como o mais vil dos mortais, pendurado numa trave de madeira. Inquietou os líderes de Israel com sua inteligência, mas não procurava convencê-los a aderir à sua causa. Dificilmente alguém tão grande desprezaria tantos aplausos humanos e o poder político como ele desprezou. Os olhos tristes de um leproso eram mais importantes para ele do que o mundo aos seus pés. A compaixão por uma prostituta arrebatava-lhe o coração, mais do que uma reunião de cúpula querendo aclamá-lo rei. Quem poderia entender um comportamento desses? Até hoje milhões de judeus admiram Jesus, mas não o compreendem e não o consideram o Messias. Na atualidade, grande parte da humanidade diz seguir seus ensinamentos, mas a maioria não conhece essas características de sua personalidade. Sobre qualquer aspecto, teológico, psicológico, psiquiátrico, sociológico ou filosófico, é difícil compreendê-lo. Mas em todos eles, Jesus foi o mestre dos mestres. O que me encanta como pesquisador da psicologia e da filosofia não são os milagres fantásticos que ele fez, mas sua capacidade de não perder as próprias raízes. Jesus nadou contra a correnteza da intelectualidade. A fama não o seduziu. Ao contrário da grande maioria das pessoas que dão um salto na fama, ele sempre deu uma atenção especial a cada ser humano. Nos últimos dias, antes de sua morte, ele era famosíssimo. Tinha milhões de coisas com que se preocupar, mas abandonou tudo por causa de um simples amigo, Lázaro. João, capítulo 11, versículo 11. Jesus era incompreensível para Judas. Nos primeiros tempos, o mestre foi fonte de alegria para ele, depois se tornou uma fonte de conflitos, uma pedra no caminho de suas ambições. Judas queria mudar o mundo exterior. Subtítulo: Judas queria que Jesus eliminasse todos os sofrimentos em Israel, mas Jesus afirmava que não há noite sem tempestades, jornadas sem obstáculos, risos sem lágrimas. Para Judas, o problema de sua nação era o cárcere do Império Romano.
Para Jesus, o problema era muito mais grave. Era o cárcere da emoção, o cárcere das zonas de conflito que se encontravam nas matrizes da memória. O problema estava na essência do ser humano. Jesus dizia de múltiplas formas que o ser humano só será livre se fosse livre dentro de si mesmo. Seu espírito fosse transformado, se a fonte dos seus pensamentos fosse renovada, reescrita. A decepção com Jesus criou um clima favorável para o cultivo dos espinhos. O entusiasmo, a alegria e os sonhos iniciais de Judas se converteram em preocupações e ansiedades. Uma competição estabeleceu-se no seu interior. A compreensão sociopolítica do mestre dos mestres era invejável. Marx queria muito aprender com ele. Jesus sabia que somente uma mudança de dentro para fora pode ser revolucionária. Somente a mudança nos solos conscientes e inconscientes pode gerar o mais belo florescimento da ética, da solidariedade, do respeito pelos direitos humanos e, principalmente, de um amor mútuo.